campanhas realizadas na escola sobre educação sexual. A vítima relembrou sobre os abusos sofridos, cortou os pulsos. A mãe pressionou para que ela contasse sobre os fatos. No dia seguinte, a adolescente, na companhia de sua avó, foram até o bairro, esse bairro Tibolo, para buscar acolhimento psicológico. O psicólogo fez o encaminhamento à delegacia, onde a avó da adolescente fez o boletim de ocorrência e seguiu-se a investigação. A defesa registra que a data do fato indicada na denúncia não seria um sábado no calendário. Na sua oitiva em juízo, apesar de a adolescente ter confirmado ao ser indagado se a data do fato se tratava do dia 1º de janeiro de 2014, é pouco crível que uma criança de 9 anos se recorde de tamanho detalhe, mesmo após 4 anos e diante de todos os traumas advindos da situação. Essa data nunca foi mencionada por ela nem pelos seus familiares no inquérito policial, apenas consta na lavratura do boletim de ocorrência, do BO, possivelmente por exigência do sistema para preenchimento da data da ocorrência. A data foi reprisada na denúncia, o que eventualmente poderia ensejar o questionamento da sua inépcia. No entanto, também restaria precluso com a prolação da sentença condenatória. No caso, inexistem elementos que ensejem a ausência de credibilidade das palavras da vítima, da sua genitora e de sua avó. Ademais, não se verifica a existência de contrariedade em seus relatos, que de forma global mostram-se complementares, o que deve ser ponderado sobre todo o contexto de violência sexual em que estão inseridas a vítima e a família, causando-lhes tensão, angústia e justificando a variação pequena de narrativas em alguns casos. As declarações da vítima e de sua mãe em juízo, em conjunto com as declarações da avó na delegacia, corroboradas pelos depoimentos do psicólogo, do perito em juízo, e o laudo pericial que constatou a existência de conjunção carnal prévia com lesão antiga do ímen, constituem estandarte probatório suficiente ao decreto condenatório no crime, no delito de estupro de vulnerável em continuidade delitiva 3 vezes. Na dosimetria da pena, a justificativa utilizada na exasperação da basilar se mostra adequada, pois existia uma relação de afeto entre a vítima e o acusado, que era tio-avô dela, elemento que circunda o tipo penal e o torna mais grave. A perpetuação do trauma psicológico e emocional sofrido pela vítima, que lesionou os pulsos, devidamente comprovado nos autos, extrapola os elementos íncitos ao tipo penal, exacerbando o vetor das consequências do delito. Por essa razão, conheço parcialmente do recurso para desprovê-la como voto. Obrigada, Excelência. Ângela, como vota o doutor Cid? Ratifico o voto provisório acompanhando a relatoria, presidente. Obrigado. Como vota a desembargadora Edna? Também ratifico o voto, acompanhando a relatora. Então, por unanimidade. Ok, muito obrigada, Excelências. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. 4.120, apelação sequência de 3 zeros, 9386, dígito 66, 2016. Relatoria do doutor Cid Peixoto do Amaral Neto. Está em mesa, doutor Cid? Pode repetir o número, que eu estava lendo a parte final do voto da desembargadora. 03, sequência de 3 zeros, 93, Sim. 86, Sim. 66. Está em mesa. Doutor Claudenilo Pereira Bezerra se encontra em sala? Sim, Excelência. Me encontro. Boa tarde a todos. Boa tarde. Doutor Alcides e doutor Claudenilo, vocês desejam a leitura do relatório ou dispensa? De minha parte, dispensa, Excelência. Doutor, Também dispensa. doutor Claudenilo, o senhor tem um tempo regimental de 15 minutos, o senhor está com a palavra. Muito obrigado, senhora desembargadora presidente dessa igreja Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Ilustre senhor relator, juiz convocado, o senhor Cid Peixoto do Amaral Neto, os senhores desembargadores que compõem ainda esta Câmara, dignos representantes do Ministério Público, a qual venho acompanhando o debate aqui desde cedo e vejo um debate de alto nível do direito brasileiro, aos nobres colegas advogados. Começo a minha sustentação, Excelência, citando uma frase de Baltazar Gracian, que diz que o juiz é o direito tornado homem, e na vida prática, só desse homem podemos esperar a proteção prometida pela lei sob uma forma abstrata. O fato nos remonta, Excelências,
ao ano de 2009, na zona rural de Mombaça, onde o apelante, um pequeno proprietário de um bar, foi vítima, juntamente com sua esposa, de ameaças constantes e intimidações protagonizadas pela vítima e seus irmãos. Um deles, inclusive, Excelências, havia esfaqueado um cliente do mesmo bar em momento anterior, após o que o apelante passou a sofrer perseguições. No dia do ocorrido, a vítima retornou ao bar, acompanhada de outros 3 ou 4 indivíduos, e iniciou uma luta corporal. O apelante, em clara desvantagem numérica e ameaçado, acuado, agiu em legítima defesa, efetuando disparos fatais com a arma que estava localizada embaixo do balcão para sua proteção. O conjunto probatório é claro em revelar um cenário de legítima defesa que foi desprezado pelos jurados. A jurisprudência e a doutrina reconhecem que, embora soberanos, os vereditos do júri devem respeitar os limites da razoabilidade e da prova dos autos. É nesse contexto que se insere a súmula 06 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, segundo a qual as decisões dos jurados, em face do princípio constitucional da sua soberania, somente serão anuladas quando inteiramente contrária à prova dos autos. E este é exatamente o cenário desse processo. Ademais, cumpre também destacar, Excelências, o vício processual relevante, a ausência da oitiva da única testemunha presencial do fato, a Dona Maria, esposa do réu, a qual poderia ter esclarecido os reais contornos do evento, tratando-se assim de nulidade absoluta, conforme entendimento pacífico do nosso Supremo Tribunal Federal. A jurisprudência da Suprema Corte é firme ao reconhecer que a falta de defesa configura nulidade absoluta, conforme o enunciado da súmula 523 daquele tribunal, que diz assim: no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu. O caso que estamos tratando é um prejuízo inequívoco. A única testemunha ocular dos fatos não foi ouvida, privando o conselho de sentença de elemento essencial à formação do convencimento. Isso compromete o contraditório, a paridade de armas e a plenitude de defesa. Este último pilar, que é o tribunal do júri, nos termos do artigo 5º, inciso 38 da nossa Constituição, precisa de um contexto probatório que remonte ao dia dos fatos, reconstruindo tudo o que aconteceu para que os jurados formem a sua convicção. Isso foi privado do processo em que o senhor Antônio responde, a qual nós defendemos aqui nessa respeitável Câmara Criminal. Ainda como tese subsidiária, requer-se, se for o entendimento de Vossas Excelências, a readequação da pena aplicada ao réu. A condenação para usar negativamente os antecedentes em um processo do ano 2000 teve extinta a sua punibilidade no ano de 2005, sendo, portanto, inapta a majoração da pena base, conforme pacífica do jurisprudência do nosso STF. Ora, o crime em que nós estamos trabalhando nesse processo aconteceu em 2009, sendo o processo em que foi valorado negativamente para fins de pena base do réu 2000, no trânsito em julgado em 2005, já tendo transcorrido aquele nosso período depurador entendido pela farta jurisprudência do nosso país. As demais circunstâncias judiciais não justificam o aumento da pena para 16 anos e 6 meses. A personalidade do réu, sua conduta social, as consequências do crime e os motivos não são desfavoráveis, conforme reconhecido na própria sentença pelo magistrado sentenciante. Ainda, os tiros adicionais foram resultado do desespero e da continuidade do risco, não caracterizando assim o excesso doloso capaz de valorar essa circunstância. Diante de todo o exposto, Excelência, requer, como dito, na nossa tese principal, o reconhecimento da nulidade do julgamento,
com base no artigo 593, inciso 3º, a linha D, do nosso Código de Processo Penal, e na súmula 523 do STF, determinando assim, com máxima aplicação do direito, a realização de um novo júri, com observância às garantias constitucionais, e ainda assim, se não for o entendimento dessa Câmara Criminal, subsidiariamente, que a qualificadora seja afastada com a reclassificação do crime para homicídio simples e a pena base seja revista, com a exclusão dos antecedentes extintos e dos critérios inadequados valorados negativamente ao senhor Antônio, que é réu nesse processo. Ainda nesse contexto, Excelência, digo a vocês, a vossas excelências, na decisão que concretizou a pena em abstrato do magistrado, proferida pelo magistrado sentenciante, ele fixou uma pena base para o apelante num patamar de 16 anos e 6 meses de reclusão. Não obstante que nenhuma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal tenha sido expressamente valorada como desfavorável ao réu. Na eventualidade de ser mantida essa condenação, em atenção estrito ao princípio da eventualidade, requer-se que seja revista essa dosimetria. A condenação de um réu em um processo penal exige, como já é sabido, a rigorosa observância dos critérios legais da dosimetria da pena, especialmente sob a ótica do princípio constitucional da individualização da pena, consagrado no artigo 5º da nossa Constituição. Segundo esse próprio princípio da individualização da pena, a pena deve refletir as particularidades do caso em concreto, impondo ao julgador analisar detidamente e fundamentadamente os elementos individuais do agente e das circunstâncias que envolvem a prática do crime. No presente caso, excelências, entretanto, não se vislumbra aqui nos autos, no edito condenatório, qualquer motivação que justifique a majoração inicial da pena base para patamar tão exacerbado, partindo de 12 para 16 anos e 6 meses, 4 anos e 6 meses de elevação já na pena base. A primeira fase da dosimetria, como todos nós sabemos, deve obrigatoriamente considerar os elementos contidos no artigo 59 do Código Penal. Dentre eles, destaca-se culpabilidade, elemento essencial da punibilidade e da configuração do injusto penal. Assim, excelências, com base na nossa valorosa jurisprudência, nos julgados relatados tanto no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, como no nosso Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania, no Supremo Tribunal Federal e na mais valorosa doutrina que temos em nosso país, peço a este tribunal que façamos justiça na tarde de hoje nesse recurso de apelação. É essa a minha breve e necessária sustentação, agradecendo desde já a atenção dos valorosos desembargadores do Estado do Ceará, na qual aprendi muito desde as 9 da manhã, acompanhando essa sessão aqui atentamente. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Com a palavra, o procurador, doutor Alcides. Colega da Câmara Criminal, respeitabilíssimos advogados presentes, Defensoria Pública, doutor Carlos Alberto, nossas saudações renovadas, coordenação dos trabalhos da Secretaria, colaboradores, nossa segurança. Apelação criminal, homicídio duplamente qualificado pelo motivo fútil e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Pedido de novo julgamento com fulcro no artigo 593, inciso 3, letra D. Julgamento manifestamente contrário à prova dos autos. Constatado que o Conselho de Sentença acolheu uma das versões apresentadas no júri, não há que se falar em julgamento contrário à prova dos autos. Soberania dos vereditos precedentes nos tribunais pátrios. 2. Nulidade de julgamento por cesseamento de defesa. Não acolhimento. Inércia da defesa.
artigo 422 do CPP. 3. Pretensão de reconhecimento da atenuante da confissão, ausência de interesse recursal, confissão espontânea reconhecida na sentença. 4. Dosimetria da pena, pleito de alteração da pena base e não acolhimento, fundamentação idônea, exclusão das qualificadoras, impossibilidade, circunstâncias do fato que ensejam o reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Sentença que deve ser mantida incólume. É o parecer. Devolvo a palavra ao relator, doutor Cid. Eminente presidente, renovando meus cumprimentos a todos os embargadores, embargadoras, doutor Alcides e ao nobre advogado causídico, doutor Claudenilo. Parabéns pela sustentação oral. Vou ser bem objetivo diante já do altíssimo adiantado da hora, mas para deixar claro o voto da relatoria, doutor Claudenilo, esta relatoria vem com a ideia diferente do que pugna a defesa. Para tanto, eu vou fazer um breve sumário do voto para se tornar compreensível. Obviamente, não vou fazer qualquer leitura extensiva, até mesmo porque o voto que vai estar disponível, que é já do conhecimento dos embargadores e embargadoras componentes da Câmara, possui 27 laudas, e Vossa Excelência com certeza terá conhecimento no momento, já assim que a sessão tiver encerramento. Eu vou dividir em 3 aspectos, que é justamente os aspectos tratados na defesa, que é o cerceamento de defesa, onde a nobre defesa alega o cerceamento, onde a não oitiva testemunhal, alega a questão quanto à prova, subsequentemente, julgamento contrário à prova dos autos, e, por último, aborda a questão da dosimetria da pena. Em relação à tese de cerceamento de defesa, faço só a seguinte abordagem. Argue a defesa do réu cerceamento de defesa, uma vez que não lhe foi oportunizada a produção de prova testemunhal. Todavia, tal alegação não merece acolhimento. Nos termos do artigo 422 do Código de Processo Penal, o prazo para a apresentação do rol de testemunhas é de 5 dias após o trânsito em julgado da decisão de pronúncia. No caso em análise, verifica-se que a defesa permaneceu inerte durante o referido lapso temporal, deixando de apresentar o rol de testemunhas no prazo legalmente estipulado, conforme o despacho de folha 403. Observa-se que o rol de testemunhas de defesa foi apresentado em momento posterior ao fim do prazo legal, ocorrendo a preclusão do referido direito defensivo. Destaca-se que no processo penal brasileiro, regido entre outros, num prazo no qual prevê que as partes não podem se beneficiar de sua própria torpeza, entre outros termos, uma vez que a negativa do direito defensivo ocorreu por inércia da defesa em apresentar o rol de testemunhas após a preclusão de seu direito. Esta não pode pleitear cerceamento, então, dos seus direitos. Contudo, a defesa busca anular um ato processual cuja irregularidade advém diretamente de sua atuação omissiva. Logo, se o vício alegado é resultado de omissão do recorrente, inviabiliza-se o reconhecimento da nulidade pretendida. Isso porque adotar entendimento diverso implicaria premiar a conduta temerária e legitimar a utilização instrumental do processo penal com desvio de finalidade. Ressalte-se que, embora o processo penal seja regido pelo princípio do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, estas garantias não podem ser invocadas para beneficiar quem contribuiu, ainda que por ato omissivo, para a ocorrência do alegado vício. Portanto, o cerceamento de defesa apresentado deve observar o artigo 563 do Código de Processo Penal, o qual exige a demonstração inequívoca do prejuízo, o qual, em causa, não restou demonstrado. Então, considero vencida a primeira questão relativamente ao alegado suposto cerceamento de defesa. Quanto à soberania do veredito, quando alega a defesa a questão do julgamento contra a prova dos autos, não vou aqui adentrar a questão logicamente, da doutrina, da questão legalista, da soberania do júri. Vou logo tratar a questão em si para ser pontual. Tratar de como houve a decisão do tribunal do júri em questão. No caso, não obstante a resposta positiva ao primeiro quesito e ao segundo quesito,
Reconhecendo a materialidade do fato, os senhores jurados responderam negativamente ao quesito específico da absolvição. Terceiro quesito. Conforme se verifica na sentença condenatória, folhas 413/419, de modo que a conclusão lógica foi a condenação do acusado. Assim, resta evidente que os jurados se convenceram da procedência da tese acusatória, segundo a qual o réu seria o autor do delito em questão. Não é o caso de se discutir a versão do réu, se restou provada nos autos, pois o ônus da prova é a da acusação, não recaindo sobre o réu o dever de comprovar a sua inocência. Estando a versão do réu em frontal contradição à versão acusatória, podem os jurados decidir absolvê-lo, inclusive por insuficiência de provas. E tal decisão não pode ser taxada de arbitrária, posto que, em consonância com o princípio basilar, indúbio pro réu. Ao Tribunal de Justiça não cabe verificar se a decisão do Conselho de Sentença mostrou-se justa ou não, mas sim verificar se a decisão recorrida mostra-se totalmente dissociada dos elementos probatórios levados aos autos, o que não se percebe no caso. Colaciono uma série de jurisprudências, faça alusão ao caso em concreto, o que notadamente não encontrei elementos fáticos, legais, os seus derivados, capazes de pôr em questionamento ou dúvida a decisão soberana dos jurados. Por último, quanto à dosimetria da pena, está devidamente consolidada no voto, em que a defesa poderá ter acesso em breve, as ponderações no qual esta relatoria se inclina pela manutenção e pela integralidade da dosimetria, por achar que não ocorreram erros ou desacertos. Por fim, a proposta do resumo da emenda ficaria da seguinte forma: direito penal e processual penal, apelação criminal, tribunal do júri, homicídio qualificado, decisão não manifestamente contrária à prova dos autos, soberania dos vereditos, impossibilidade de desclassificação para o delito de homicídio simples, cerceamento de defesa afastado, preclusão do direito defensivo, vício causado por inércia defensiva, dosimetria da pena mantida, recurso desprovido. É assim como volta a relatoria, presidente. Obrigada, doutor Cid. Como volta a desembargadora Edna? Eu esqueci. Deixa eu ficar nessa conversa, eu desligo o microfone e depois esqueço de ligar. Doutor Cid, olha, eu acompanho, assim, vamos dizer assim, parcialmente o seu voto. Eu só acho, assim, que, como estava conversando aqui com o desembargador Henrique, a pena base, foi, no meu entendimento, foi fixada muito alta, para começar, 16 anos e 6 meses. Porque ela diz aqui que na primeira fase, no que diz respeito à culpabilidade do réu, ela foi normal à espécie, não se evidenciando peculiaridade do caso. Aí, o réu registra antecedentes criminais em relação a um processo que foi, como a advogada disse, 2000, e considerando o decurso do período depurador da reincidência, já estava próximo de 2000, e o caso foi 2009, né? 2011. 2011. 2019. A conduta social dele não teve importância nenhuma, não é desfavorável a ele, a personalidade do agente também não tinha como ser aferida, os motivos do crime são razões subjetivas que impulsionaram o agente à prática, não ultrapassa o que já está previsto no tipo penal. A única coisa que eu vejo aqui desfavorável foi essas circunstâncias do crime, que diz aqui que ele atirou depois que ele deu um tiro na cabeça, e quando a vítima caiu, ele deu mais 2. Foi um pouco mais. Então, ela fixou a pena base em 16
16 anos e 6 meses de reclusão. Na minha opinião, só tem uma circunstância desfavorável, que é essa da circunstância do crime. Mas ele já estava, já tinha passado né, o prazo da reincidência. Né? Foi em 2000 e o crime foi em 2011. Aqui não diz qual foi a pena que ele pegou nesse crime, que crime era nem nada. Só fala que houve esse problema aí dele. A desembargadora vota no sentido de afastar uma das circunstâncias que foi negativada, né? Que é dos antecedentes. E aí, sim, e só prevalecer só essa da circunstância do crime. Circunstância do crime, certo. Aí, obviamente, reduziria a pena. Reduziria a pena base. Porque o STJ define uma faixa de 1/6, né? 1/6, não? É. Aí 12 anos mais 1/6 daria 14 anos. Pena base. Aí compensa um atenuante com um atenuante da confissão espontânea com agravante, que são duas qualificadoras, uma é fixada para qualificar o crime e a outra como circunstância agravante. Não, afastava. Segundo o voto da desembargadora, afasta. A circunstância dos 59 de antecedentes, que não tem, que teve o período depurador, como o próprio juiz diz, a sentença. Aí aumentaria 1/6. Só com uma circunstância. Aumentaria 1/6. 12 mais 1/6, segundo aqui... Seria 2, né? 2 anos, né? Daria 14 anos. A desembargadora vota nesse sentido, desembargadora? Sim, desculpa, eu estava me metendo. É porque de cabeça assim, eu não sei fazer essas contas. Mas então, o voto dela é isso. Ficaria com a pena base de 16 anos e a pena definitiva, a pena base de 14 anos e a definitiva 14. Porque não teria nada que... Exclui uma negativação, né? Ou seja, torna insubsistente aquela negativação dos antecedentes, fixa a pena base em 12, e aumenta 1/6 em razão de uma circunstância negativada. 12 mais 1/6 daria 14 anos. Mais 1/6, 14. E a compensação da agravante com atenuante fica 14. 14 anos. Isso já acompanha? Acompanhe. Depois de falar. Ele é que fez o cálculo. Então, por unanimidade. Pronto. Pensado é o mesmo, por unanimidade. Levou o provimento. Excelente. Parcial provimento, reduzindo a pena para 14 anos. Parcial provimento, recurso, reduzindo a pena para 14 anos, não é isso, reclusão? Acabou? Acabaram. Acho que ainda falta. Parcialmente procedente. Acabaram as sustentações orais. Não acredito. Se vai dar só me dá 30 segundos, eu preciso do toalete. Tá, pois não. Vamos ter que começar mesmo. Tá fácil. Hoje nós vamos bater nosso recorde. Nós já estamos, 15, mais de 6 horas. 7 horas e 30 minutos. 7 horas e 30 minutos aqui no meu relógio, assim, computador. Eles me esperaram voltar só para fazer esse massagem. Sim. Muito amigos aqui. Aí foi por isso que eu também teve muita explicação assim.
E mas o que nós estamos esperando? O doutor Cid pediu um segundinho aí para... Tem outra? Não, sustentação acabou. Vamos para os destaques do processo adiado, as coisas tudinho, quando ele chegar. Não, então eu vou dizer logo no adiado. Então, passando para os destaques. Passando aqui para os destaques, 4.65, apelação, sequência 30, 15, 19, 45, 2018. Da minha relatoria, eu estou adiando. 4.66, apelação, sequência 30, 18, 72, de 56, 2012, também da minha relatoria, eu estou adiando. 4.91, apelação, sequência 30, 53, 24, de 49, 2019, da relatoria da desembargadora Ângela. Só está adiando, não é isso, desembargadora? 4.107, apelação 026, 17, 52, de 12, 2021, também da relatoria da desembargadora Ângela, só está adiando, não é isso? Exatamente. Só falta confirmar que é o doutor Cid, que é o próximo. Doutor Cid, 4.139, mandado de segurança criminal, sequência de 5018, dígito 08, o senhor está retirando de pauta, não é isso? Pronto, agora os processos pendentes de julgamento. 3.42, habeas corpus 062, 3071, dígito 66, 2025, da relatoria da desembargadora Ângela. Quem é que falta votar? A desembargadora Edna. É o 9334, é? Não, 7166. 7166. 3.42. Esse processo é uma coisa interessante. É isso, porque tem é um excesso de prazo. Ele está preso há 1 ano e 7 meses. Até agora, ele ainda não foi julgado. Ele tem uma audiência marcada para o dia 1º de junho desse ano, de 2020, para ouvida da vítima. Mas o que me surpreendeu assim é que parece-me que ele ainda não foi nem assim juntada à defesa dele. Se não me engano é esse ou eu tenho outro. Foi, excelência, já foi ratificado o recebimento da denúncia. Na verdade, ele deixou transcorrer em habeas o prazo, o juiz nomeou a Defensoria Pública em 10 de agosto de 2023, folha 128, e, por intermédio da Defensoria Pública, apresentou a defesa preliminar às folhas 153. Já tem defesa, a denúncia foi ratificada, o recebimento, está tudo bem direitinho no voto. É porque essa menina, essa vítima mudou-se por conta desta violência, foi morar em outro estado. Sorocaba, exatamente. E, na verdade, foi feita uma precatória para lá, e a juíza de lá disse, não, pode ser feita por videoconferência. Aí a juíza marcou aqui, né? Foi a precatória para ela fazer lá, e ela disse, não, faz aí por videoconferência. Tipo isso.
que assim, foram expedidas não só uma, foram mais de uma precatória para a ouvida dessa pessoa. E agora ela resolveu vir fazer aqui. Só acho que é muito tempo, vão ser quase 2 anos de prisão que ele está preso sem um julgamento, quer dizer, ainda nem começou a ouvida de coisa. Agora que vai se ouvir a vítima. Não tem... Não, Excelência, já foram ouvidas, ó. No dia 27 de fevereiro, desculpe interromper, mas é porque no dia 27 de fevereiro de 2024, as folhas 247, foram colhidos os depoimentos das testemunhas de acusação, ouvidas na qualidade de informantes. Na ocasião, ordenou o juiz que aguardasse a mídia do depoimento da vítima que está em outro estado. Então, já houve essa audiência de instrução em fevereiro do ano passado. Eu acho, desembargadora Edna, que a magistrada, na origem, está movimentando o processo não ficou parado 1 minuto, ela está sempre dando impulso. Realmente houve essa questão da precatória para São Paulo. Eu, no meu sentir, a juíza lá deprecada poderia ter feito já essa audiência, mas não fez. Eu acho que, confiando nessa videoconferência, ela não vai vir aqui para fazer a audiência, não. Vai ser por videoconferência. Já está marcada para junho, mês que vem. A audiência com data marcada para data próxima a gente sempre mantém. Então, assim, eu não enxerguei nenhuma desídia, nenhum descuidado nesse processo, não, sinceramente. Meu Deus, como é que pode não ter descuido? Porque aconteceu um caso de 2023, agora que vai se ouvir uma vítima. O meu voto é pela concessão desse habeas corpus com medidas cautelares, porque eu acho, assim, um absurdo, há um excesso de prazo muito grande na formação da culpa nesse processo. Porque, olha, a denúncia foi em julho de 2023, a vítima vai ser ouvida, e a senhora disse que vai ser ouvida lá, mas aqui está dizendo, ela se prontificou a vir para cá. Quem sabe se ela vai vir? Não é para vir aqui, não, é videoconferência, insisto. Optou por ser ouvida diretamente em juízo. Em juízo, mas não aqui, é por videoconferência. Vai ser feito o link e ela vai ser ouvida por videoconferência. Ela não vai vir para Fortaleza, não. De qualquer maneira, não interessa se ela vai ser aqui ou lá, mas eu acho que são quase 2 anos de prisão, sem um final do processo. Ainda mais assim, qual é assim o perigo para a vítima, já que ela não mora mais aqui, ela mora em Sorocaba? O perigo dele ser solto, aguardando o julgamento. Não tem perigo. Porque a gente mantém um preso num caso desse por causa do perigo em relação à vítima, dele procurar a vítima, dele procurar testemunha. As testemunhas já foram ouvidas. A vítima não mora aqui. Então, por que razão manter essa pessoa presa até o final desse processo? Na realidade, ele questiona o excesso de prazo, e não os fundamentos da prisão, né? O que Vossa Excelência está falando. Não, eu compreendo, mas eu fiz o voto. Nós geralmente mantemos o preso, a pessoa, acusado, preso, por excesso de prazo, levando em consideração esses motivos, né, de perigo da ordem pública, aplicação da lei penal, e no caso de estupro, a segurança da vítima, mas nesse caso não há mais nada para ser assegurado com a prisão dele. Desembargadora Ângela, a senhora mantém? Eu mantenho o voto, embora essas questões que a desembargadora Edna pontue, elas permeiem o excesso de prazo, mas quando a gente olha o excesso de prazo, a gente olha mesmo o andamento do processo. Tenho visto votos aqui em que
os desembargadores dizem, olha, os fundamentos da prisão estão persistentes, mas a senhora está dizendo que os fundamentos não persistem. Não é isso que a gente está debatendo aqui nesse voto. Não, eu estou dizendo assim, são duas situações diferentes. A fundamentação do decreto cautelar e o excesso de prazo, que são, digamos assim, argumentações diferentes. Aqui, no meu caso, eu acho que tanto persistem, mas não estou falando da persistência, porque não foi esse o objeto da impetração. O objeto da impetração foi o excesso de prazo, mas eu coloquei no voto todas as datas, desde a prisão preventiva até agora, e não enxergo paralisação indevida, e acompanho aqui julgados, inclusive coloquei aqui uma jurisprudência dessa terceira Câmara, de lavra da desembargadora Andréa, que diz exatamente que quando há quando o excesso de prazo não se configura, pois o processo segue tramitação regular, com audiência de instrução já designada para a data próxima. Aqui nessa Câmara eu tenho acompanhado esse entendimento. Se a audiência está marcada com data próxima, a gente afasta o constrangimento ilegal. Não estou me desvirtuando ou me desviando de nada do que essa terceira Câmara decide, né? Então, mantenho o voto. Eu também faço dessa forma, quando a data da audiência está próxima, mas quando a prisão está em um tempo razoável, mas um tempo de 2 anos de prisão, bem dizer, é muito tempo para se aguardar ainda mais um mês para frente. Um mês que ainda não é nem certo de acontecer. Obrigada. Doutor Cid, o senhor acompanha como o senhor vota? Eu ratifico o voto provisório e acompanho a relatoria, presidente. A turma, por maioria de votos, acordou em conhecer do habeas corpus para denegar a ordem nos termos do voto da eminente relatora, vencida a divergência lançada verbalmente pela excelentíssima desembargadora Maria Edna Martins, que concedeu a ordem mediante posição de medidas cautelares diversas da prisão sob fundamento de excesso de prazo. 3.44, habeas corpus 062-3364-36, 2025. Também da relatoria da desembargadora Ângela. Falta a desembargadora Edna faltar. Deixa eu 6436. Esse é que eu estou lhe dizendo. Esse daqui está preso desde outubro de 2024. E até agora, ele não apresentou a resposta à acusação. Ele foi citado em fevereiro e nem apresentou, nem o juiz tomou nenhuma providência até agora de resolver o problema, de designar um defensor, o defensor público para apresentar. Ele marcou, foi a audiência para ouvir a vítima. No dia 4/7/2025. Ele não tem advogado. Como é que você vai ouvir a vítima sem ter o advogado para defender o acusado? Das duas, ou ele vai ter que liberar essa pessoa, porque já faz muito tempo que ele está preso e até agora não começou sequer mesmo a ação. Precisa haver uma citação, uma defesa prévia, uma ratificação da denúncia para depois o processo seguir. O que a desembargadora Edna fala faz sentido, inclusive eu coloquei negritado aqui no meu voto. Portanto, a priori, parece assistir razão à impetrante, pois se verifica que o paciente não possui advogado constituído,
tampouco conta com a assistência da Defensoria Pública, que ainda não foi nomeada pelo juiz para representado, o que impossibilita a apresentação de resposta à acusação. E é por isso que eu recomendo no voto que o juiz faça isso com a maior rapidez, mas utilizo aqui como fundamentação também algo que já foi utilizado aqui, que é a nossa súmula 63, que a gente considera que quando o paciente tem condenações transitadas em julgado, a gente utiliza o princípio da proibição da proteção deficiente do Estado. E vou ler só essa parte aqui que interessa. A análise do periculum libertatis também deve considerar o histórico criminal do representado, que registra diversos antecedentes por crimes, como furto qualificado, roubo majorado, tráfico de drogas e estupro, que totalizam mais de 34 anos de prisão. A reincidência e a multiplicidade de infrações penais cometidas apontam para uma personalidade voltada à prática delitiva, o que evidencia a insuficiência de medidas cautelares. Então, ele tem uma execução penal de 34 anos, e ainda que a gente considere que há um excesso, existe a súmula 63 do Código, do Tribunal, que eu utilizo aqui como jurisprudência relevante citada aqui, súmula 63, que diz exatamente isso. A súmula 63 do TJ estabelece que condenações criminais constantes em julgado em outros processos podem, excepcionalmente, justificar a manutenção da prisão preventiva, mesmo em caso de excesso de prazo na formação da culpa, se houver risco de o réu não cumprir as penas em caso de liberdade. Essa súmula visa garantir a efetividade da punição, mesmo que o excesso de prazo seja reconhecido, e aplica o princípio da proporcionalidade. Foi essa a fundamentação e a jurisprudência relevante que eu utilizei aqui no voto. E mantenho por essa razão, desembargadora. Diz o seu próprio voto diz que atualmente ele está em regime fechado. Portanto, não interessa você conceder vamos dizer assim, a soltura dele agora, porque ele vai continuar em regime fechado. Ele não vai ficar solto. Mas o fato de nós mantermos essa prisão, a gente está abrindo precedente para o juiz manter prisões assim, dessa forma. Na minha opinião, isso é uma prisão ilegal. Como é que a pessoa, na hora que você disser para ele que ele está cometendo reconhecer esse excesso de prazo, até como a senhora mesmo diz que para nomeação da defensoria para representar o paciente, você está mostrando para o juiz que é uma coisa que ele não pode fazer. Ele pode, a qualquer hora, liberar uma pessoa como essa, diga assim, não boa para a sociedade, por uma coisa tão simples, que ele está deixando passar uma coisa que é o normal de todo juiz. Não teve o acusado naquele prazo da lei, vamos dizer assim, nomeado um advogado para apresentar sua defesa prévia, é dever do juiz designar um defensor. Mas não, está aí, ele deixou, em vez dele fazer isso, ele marcou, foi a audiência para ouvir a vítima. Como é que ele vai ouvir a vítima, se o acusado não tem advogado? Eu estou mantendo a recomendação para nomeação, é um ato simples, nomear um defensor público. A audiência é dia 4 de julho, está relativamente próxima, então há tempo hábil para a nomeação do defensor e realização da audiência. É como eu me manifesto. Ok, doutor Cid? Eu ratifico o voto provisório, o presidente acompanha a relatoria, e queria só fazer um adendo. Eu acho que eu captei bem o que a desembargadora relatora, desembargadora Angélica. São institutos diferentes. A prisão preventiva em voga, já que a desembargadora bem fundamentou, inclusive através da súmula do TJ-CE. Muito embora ele esteja preso por força de uma condenação, são institutos diferentes. Preso por força de uma condenação e preso por força de uma prisão preventiva. O que eu quis dizer é assim, que mesmo ele sendo liberado, ele não vai sair, ele vai continuar preso.
ele vai continuar preso. Sim, mas são institutos diferentes, até mesmo que têm reflexos diferentes. A prisão preventiva tanto tem reflexo na própria condenação, como e vice-versa, são institutos distintos. Então, a turma, por maioria de votos, acordou em conhecido habeas corpus para denegar a ordem com recomendação ao juiz de origem, nos termos do voto eminente relatora. Vencida a divergência lançada brevemente pela excelente desembargadora Maria Edna Martins, que concedeu a ordem mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão sob fundamento de excesso de prazo. 3.45, habeas corpus 062, 32, 93, dígito 34. Também da relatoria da desembargadora Ângela. Falta a desembargadora Edna votar. Eu não sei se é esse, mas tem um desses que eu pus aqui, que só para lhe dizer como é inútil essa recomendação que a gente faz. Ele já está de novo com a mesma coisa. Foi feita a recomendação para que ele providenciasse, e ele não fez. Está de novo aqui o processo aqui. Foi feita uma recomendação? Sim, foi feito. Eu não sei se é esse ou é outro. Porque quando faz, a gente, no seguinte, a gente concede, né? Então, não sei se é isso, mas tem um desses habeas corpus tem dizendo isso. Isso aqui é a primeira vez, é isso, desembargadora Ângela? Esse aqui, ó, esse está... Se sentido estrito, pendente de julgamento. Ah, sim. Esse está preso desde abril de 2021. Esperando, ele aqui parece, ele foi preso, foi pronunciado com outros acusados, e ele não recorreu. Os outros recorreram, entraram com recurso em sentido estrito, que foi julgado, mas ele não. Aí, ele está esperando que o recurso desça para lá, ou ele já até desceu o recurso. Eu cito aqui uma decisão de Vossa Excelência e outra do desembargador Henrique, que eu leio aqui só a parte negritada. A gravidade concreta do delito e a vinculação à organização criminosa é o caso muito semelhante com esse, justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Apesar de reconhecido o excesso de prazo, mantém-se a prisão preventiva aplicando-se o princípio da proibição da proteção deficiente. Esse é um voto de Vossa Excelência de 22 de abril desse ano. Junto um outro, numa situação bem semelhante, princípio da proteção deficiente. Não, cada um é diferente do outro, né? A gente usa os precedentes por analogia, mas aqui também nós estamos crimes graves, numa situação de organização criminosa, com excesso de prazo e com a aplicação do princípio da proibição da proteção deficiente. Junto um outro aqui, agora a súmula não é mais a 63, é a 52 que nós usamos, e também nos apoiamos, na verdade a gente se apoia nos votos não porque sejam iguais, mas para mostrar que a gente segue uma direção, a direção da Câmara. E aqui um outro voto que eu colaciono, que é de setembro do ano passado, desembargador Henrique, também no mesmo sentido. De mais a mais deve prevalecer nesse momento o princípio da proibição da proteção deficiente, segundo o qual ao Estado é vedado adotar medidas insuficientes na proteção dos direitos e garantias fundamentais dos seus cidadãos, notadamente porque a liberdade do paciente representa risco concreto à ordem pública diante da gravidade concreta do delito. Aqui, no caso, também estamos diante de homicídio, em razão do modus operandi, homicídio praticado em contexto de disputa de facções, muito semelhante com esse que a gente está julgando agora, indicando a inclinação para a prática de condutas criminosas, inclusive já possuindo condenação provisória. Aqui ele, nem no meu, nem nesse precedente, não há condenação definitiva aqui, só ações em curso, súmula 52, acho que é a mesma situação. A senhora vê aí, são 4 anos de prisão sem um julgamento pelo tribunal do júri, e esperando um recurso em sentido estrito que não foi proposto por ele. Deixa eu só ver aqui, desembargadora.
Aqui eu acho, se a memória não... Não, veja bem, o feito já se encontra desmembrado na origem, desembargador. Olha, nesse sentido, verifico tão somente a necessidade de expedir recomendação com urgência para que a autoridade dita coatora empreenda celeridade na condução do feito, notadamente para dar impulsionamento ao feito com a finalidade de submeter o paciente a julgamento pelo tribunal do júri, tendo em vista que o feito já se encontra desmembrado, já está desmembrado em relação a ele. Piorou. Porque você está desmembrado em relação a ele, por que que até agora ele não foi para o júri? Não É foi isso que eu estou determinado? recomendando, que seja marcada logo essa sessão, mas o desmembramento já foi feito. Doutor Cid, Acompanhe a relatoria. a turma primária de votos acordou em conhecido habeas corpus para denegar a ordem com recomendação ao juiz de origem, nos termos do voto da eminente relatora. Vencida a divergência, lançada verbalmente pela desembargadora Maria Edna Martins, que concedeu a ordem mediante posição de medidas cautelares diversas da prisão sob fundamento de excesso de prazo. 3.49, habeas corpus 062, 3783 de 56, relatoria do doutor Cid. 3783, né? 3783. 062, 062, 3783, dígito 56. Pode, desembargador Henrique, voltar? Aqui, ó. Aqui é em relação, são dois pacientes, né? Uma mulher, Não. Diogo Vasconcelos e Vitória. Não, aqui É Diogo vários. Vidal Souza. São vários acusados. É impetrante. O paciente é Francisco impetrante. Jairo Dantas Felipe Júnior. É só um. Não tem nenhuma mulher? Não, o paciente é Francisco Dejai. Francisco Dejair. Só ele, né? Então foi aqui o meu, foi o... Porque são vários Isso. advogados. Como impetrante a mulher, Vitória. Em favor de Francisco de Jairo Dantas, tá certo. Não, é que foi... O problema foi entre a tela e a cadeira. Eu acompanho o eminente relator. Então, assim, ordem conhecida e denegada. Unanimidade. 3.50. Habeas corpus. Eu pensei que era uma mulher. 3.50. Habeas corpus 062. 39. 83, 63. Relatoria do doutor Cid. Volta de desembargadora Edna, voltar. 062, 39. 39, 83. 83.63. Esse processo é sobre esse acordo de não persecução penal. Que é 39, 83. 39. 83. 63. 63. ele entrou pedindo Obrigatoriedade de acordo de não persecução penal. É porque, assim, o senhor disse que ele não conhecia o habeas corpus por ser uma via processual inadequada, né? E que a via inadequada é o que consta no artigo 28, parágrafo 14, 28A, parágrafo 14 do Código de Processo Penal, que era onde ele poderia conseguir, mas ele já foi lá. O senhor tem um conflito que vai causar, na minha opinião, um embargo de declaração, que ele diz aqui. Como é que essa se posiciona, então? A decisão questionada, proferida pelo Procurador-Geral de Justiça nos autos do processo originário, recusou o ANPP com base na pena mínima superior. Ele recusou porque está certo, a pena mínima é 4 anos e o crime de tráfico de drogas, a mínima é 5 anos. Mas, quando o senhor colocou nas razões de decidir, aí eu sou
O habeas corpus não é instrumento processual adequado para impugnação da recusa, devendo ser manejado o recurso previsto no parágrafo 14 do artigo 28A do CPP, que é o Ministério Público não ofereceu e ele recorreu à Procuradoria, e a Procuradoria já decidiu. O habeas corpus não é instrumento processual adequado para a impugnação de recurso da INPP. Deve ser manejado o recurso previsto no artigo 14 do artigo 28 do CPP. Acho que foi introduzido, inclusive, pelo pacote anticrime, né? É. De 2019. Eu não votei, porque se eu não votasse, ele ia passar... Eu entendi a manifestação da desembargadora. É só... A providência que consta aí no acordo, permisso, está muito claro. A providência que ele disse que é do artigo 28 já foi efetivada, porém o Ministério Público já recorreu. Então, aí no entendimento da desembargadora, não seria o caso de não conhecimento. Tem que conhecer e denegar. Só isso. Entendi. É isso, desembargador? Denegar, porque não há cabimento para o acordo nesse caso. Entendi. Eu poderia... Conhecer e denegar, né? Eu pensei... A divergência é só essa. Certo, agora eu vou ter que ele poderia fazer no outro crime, que são 2 crimes que ele tem. Eu estou sem é só você tirar... Rafaela, para tirar o não conhecimento e dizer que não... Que essa providência, eu entendi muito bem a manifestação da desembargadora. Que já foi efetivada e o MP negou. Que ele pode negar. Nem porque não concorda. Ordem conhecida, denegada. Denegada. Vou editar, eu não estou conseguindo editar agora. Tá certo, tá bom. Só tem prazo aí para... Pronto, tá certo. Terminar a sessão, o senhor faz com calma. 3.51, habeas corpus, também do Dr. Cid. 062. 38. 48. Diz 51. Quem fala? Sou eu. Bárbara Edna. Excesso de prazos. Não configurado. Doutor Cid. Vamos botar digitando outro. Qual foi esse, presidente, que a senhora falou por último? O 062. 38, 48. Diz 51. Diz 51. Eu vou lhe dizer assim. Eu não quero, assim, vamos dizer, ensinar o seu trabalho. Eu quero lhe dizer assim, como eu faço assim para ser mais fácil para nós julgarmos. Né? Porque ele está alegando a ausência de requisitos legais para segregação cautelar, excesso de prazo, condições favoráveis do paciente, mas ele não fez nenhum pedido no juízo de origem. Aí, o senhor diz assim, ordem não conhecida, que é o que eu entendo que realmente é, porque ele não fez lá, o excesso de prazo, até o senhor poderia ver, porque excesso de prazo a gente vê, mas os outros, não. Certo. Entendeu? Aí ele analisa de ofício. Analisa de ofício. Pois deixa eu fazer o seguinte, eu posso retirar de pauta? Pode. Você pode... É porque eu já analisei. Eu já analisei e realmente não tenho como fazer isso. É porque... Vou retirar de pauta, Celso. Não precisa retirar de pauta, não. Eu vou acompanhar o seu voto. É só porque quando eu tenho uma coisa para falar, se eu voltar, aí ele passa direto e eu não consigo... Então você está acompanhando, né? Estou acompanhando ele. Então fica como está. Ordem não conhecida de ofício denegado.
Assim, porque eu queria, assim, que o Isso é meu importante. entendimento, né, que Fazer eu quero. Claro. Ver o entendimento da senhora. Passa, Perfeito. o meu passa assim, quando ele tem uma supressão de distância, eu denego logo por supressão de distância e acabou-se. Facilita. Facilita demais o seu e o nosso também, Rafael. né? 3.52, habeas corpus 062, 42, 83, dígito 25, 2025. Da relatoria também, doutor Cid. Falta desembargadora Edna e desembargador Henrique. É o 062, 42, 83, 25. Exatamente. O voto do doutor Cid foi no sentido de ordem conhecido e denegado com Excesso recomendação de de prazo, celeridade. É. Tentativa. O 3.54 foi julgado, né? Esse? Não, o próximo. Ah, tá certo. É porque aqui eu acho que a ditadura é por causa do prazo que está bem elástico mesmo, né? Ainda não houve designação de audiência de instrução e julgamento, apesar da apresentação de resposta à acusação em 7 de março. Aqui, assim, o prazo de prisão deles, esse daqui é até razoável, porque são 8 meses. Eu acho que eu vou acompanhá-la. 8 Entendi. meses só. Mas ele apresentou a defesa em março desse ano, e até agora ele revisou a Eu acompanho você. prisão e manteve Acompanho. a prisão preventiva. Inclusive, não há complexidade. Pela concessão da ordem. Concessão da ordem, com medidas cautelares. Faço o excesso de prazo. Eu adiro a divergência em total pelo conhecimento e concessão. Com certeza, desembargadora André. Presidente, nossa querida presidente. Obrigada. O 4.53.54 já foi votado. Agora, 4.2. Apelação 0200, 437, de 38, 2022, da desembargadora Edna. 4.2. Aqui tem 4.2. 37, 38. Aí foi aquele comentário que o senhor fez. Eu fiz um comentário, desembargador. A senhora viu? Viu. E o STF, o STJ, atualmente tem esse entendimento da nulidade do interrogatório se foi negada ao réu a confissão parcial, né? Confissão não, dele responder as perguntas que entender necessário. Não só todas as perguntas. Aí tem várias decisões do STJ, do STF, nesse sentido, conforme novas decisões dos tribunais pátrios, violando a garantia condicional contra a autoincriminação. Artigo 5º da CF configura nulidade. É um entendimento que é bem mais novo, né? Mas diz que o réu não está obrigado a responder todas as perguntas. Aí, no momento do interrogatório, o réu diz, eu vou responder as perguntas da defesa. Aí o juiz, não, já que você não vai responder as do Ministério Público, eu não vou permitir também que a defesa, que você responda as perguntas da defesa, ou seja, encerra o interrogatório que seja ouvido. E o entendimento mais novo do STJ, do STF, é nesse sentido que é nulo. Tem que anular a parte do interrogatório. Aí eu fiz só essa observação. Mas aí eu tenho duas coisas, desembargador Henrique. Primeiro, eu acho que o réu não cabe a ele escolher a quem ele vai responder e quais as perguntas ele vai responder. Ele pode dizer, como entendeu? E essa decisão do STF, do STJ,
ela não tem força vinculante. Então, não é todo o juiz não é obrigado a fazer isso. Ele faz se ele entender naquele caso. Então, ele não é obrigado a fazer. Então, como ele não é obrigado, eu acredito que a gente também não pode determinar a anulação de um processo que já está sentenciado, que nesse caso já é uma sentença, a partir do interrogatório, para começar novamente. Eu acho isso uma coisa que, se você está querendo uma agilidade para terminar esse processo e resolver o problema das pessoas, aí anular desde o interrogatório até a sentença. Se ele faz o interrogatório, ele tem esse direito de ter esse silêncio parcial, como o senhor está dizendo, né? E o juiz, ele simplesmente, ele, como o senhor diz, ele encerra o interrogatório, porque ele não quer responder as perguntas do juiz, juiz, e do promotor, só quer responder da defesa, ele tem, antes disso, ele pode entrar com o habeas corpus e pedir para que isso seja resolvido antes do final, final do processo. Agora, o processo já todo terminado, se anular um processo por vamos dizer assim, eu vou pedir vontade. Vista. Eu vou pedir vista esse processo. Tá? É bom, presidente, examina com mais cautela. 4.32, apelação 00 da Lavra do Desembargador Henrique. 4.32, apelação 00-101-15 de 70 de 2023. Pauta. A senhora colocou uma observação, o desembargador Henrique não respondeu. Mas é porque ele alterou já. Eu peço minhas excusas, eu não respondi nada porque eu voltei. Não, mas não, eu fiz uma observação, mas aí ele já foi corrigido a emenda. É porque eu não tinha... É umas inconsistências? Era uma inconsistência. Foi já foi corrigida, porque falava em absolvição e falava em condenação ao mesmo tempo, certo? Perfeito, foi corrigido. Mas o senhor corrigiu e eu acompanhei, foi isso. Perfeito, foi corrigido. Um minuto. Eu não sei se a desembargadora já tinha votado. Não tinha votado, não, porque eu estava aguardando a resposta do desembargador. Mas foi isso, a inconsistência, porque constava na verbeta, na postimento, né? Era, exatamente. Falava assim... Somente absolvição e condenação. Tinha sido absolvido, recurso foi de absolvição e depois a condenação a 7 anos. Né? Exatamente. Como eu estava aguardando a resposta, eu vou pedir vista desse só para conferir, porque eu fiquei... Tá certo, tá bom. Fiquei no vácuo, né? 4.32. Eu não respondi nenhuma, desembargador, não foi por desatenção, não, é porque realmente... Não, é só porque eu fiquei aguardando alguma... Foi corrido, viu? Eu sei o que é isso. Você havia sentado em casa ontem. Tempo bem contadinho. Pronto, né? E normalmente, quando eu não voto, é como a desembargadora Edna diz, é porque eu gosto de consignar em sessão os motivos, né? Para ficar consignado em ata. E eu sempre me comunico no chat. E esse, como tinha a comunicação da desembargadora Andréa. 4.37, apelação 020-72-23, diz 48/2023. Também da relatoria do desembargador Henrique. Volta a desembargadora Ângela. Esse meu entendimento aqui na Câmara, eu sou vencida na Câmara, mas é apenas para consignar, não, na sessão da receptação, não. Acho que não, não sei, né? O crime antecedente foi... Eu acho que, não sei. Realmente agora o senhor me pegou, não sei se na sessão foi assim, não. Eu até disse na outra sessão, a senhora, que eu disse assim, foi consolidado na sessão, ela não foi consolidado, foi por maioria.
Lembra que eu disse? Ah, então foi maioria, né? Foi maioria. Então não foi consolidada ainda, maioria não é unanimidade, né? Mas, enfim, só para consignar a minha divergência em relação à absolvição do crime de receptação de porte de arma de fogo. Porque, nesse caso, eu entendo que o ônus da prova é invertido aí. Aliás, não é nem inversão do ônus da prova, é porque há uma presunção de que, sendo um equipamento de uso e que tem a lei que estabelece a forma de aquisição, caberia ao réu demonstrar a origem lícita. Só no que se refere à receptação. Condenar alguém por presunção é pesado. Não 4.41. É, por maioria. Maioria. A gente pode averiguar pelo o local onde e a situação com que ele... Exatamente, como foi. Exatamente. Foi adquirida a arma. Geralmente é na Feira da Parangaba. Sim, na Feira da Parangaba. Que eu frequentei muito quando jovem. Mas não foi comprando arma. E é as próprias circunstâncias da aquisição já denotam, né? Então, Era chamada Feira dos Pássaros. 4.41, apelação 0050-705 de 59, 2021. Também da relatora do desembargador Henrique. 0050. Também frequentava muito. 0050-705, 59. É o tráfico privilegiado. Estou dando uma olhada agora aqui na manifestação. Ah, sim, também isso foi muito debatido na última sessão da sessão criminal, acho que o desembargador estava de férias. Eu mantenho a minha decisão. E eu divirjo somente em relação ao privilégio, porque a posse de arma de fogo para garantir a traficância, afasta o benefício legal. Juntei aqui uma série de julgados bem recentes, inclusive do STF, ministro André Mendonça, da ministra Daniela Teixeira, do STJ, inclusive do próprio ministro Rogério Schietti Cruz, pelo afastamento do tráfico privilegiado. Eu mantenho o presidente. É o 0559. Não, agora não. Então, por maioria, né? A possibilidade ou melhor, ao afastamento do tráfico privilegiado. Eu sou pelo afastamento do tráfico privilegiado, tendo em vista que a apreensão foi num contexto em que uma arma também foi apreendida. A senhora é contra o afastamento. É. Disse... Não, eu sou contra. Eu sou contra a aplicação. Eu sou contra a aplicação do tráfico. Eu sei, mas porque a senhora disse. Então é o cansaço mesmo. É, eu sou contra a aplicação do tráfico privilegiado. Perfeito. Apelação 020-2565, dígito 41, 2024. Também da relatora do desembargador Henrique. Aqui é sobre a indenização. Eu usei até o parâmetro, foi o próprio voto da desembargadora Ângela. Um salário mínimo eu mantenho, desembargadora. Eu me fundamentei até no voto da senhora, que era um salário mínimo, pessoa que trabalha na construção, não tem 6541. Foi só contra a redução. A senhora achou que deveria ser mais maior, do que o salário mínimo. Eu mantenho. Usei até um voto dela, da desembargadora, nesse sentido. De aplicar um salário mínimo. Eu mantenho. Eu acompanhei também, porque também até de virtude, né? As condições, né? Das condições da cidade, né? Tudo. Nesse caso aqui, eu achei que essa indenização ela foi pífia. O desembargador votou pelo sentido de aumentar o valor da indenização. Foi. E eu fixei e fui acompanhado pela presidente em um salário mínimo.
020, 3602, 58, também na lata de Bargô Henrique. 58. Peraí. 0258. Certo, certo. Deixa eu olhar. Contra a fundamentação da dosimetria da pena. A indenização. Aqui. Não, peraí. É. Deixa eu só ver aqui, Eu vi. desembargador. Um posse de arma de fogo com numeração raspada, não é dosimetria, não. Então, estou olhando o outro, né? O 020, 3602. Não. É. Então, eu tô vendo outro, peraí. 3602. Eu abri errado, 58. peraí. Eu tô com 5877. Não, 57 é o próximo. É o 0258? Não, é o violência doméstica. 360258. Certo. É isso que eu falei mesmo, Eduardo. É violência doméstica. É a dosimetria, né? Circunstâncias do... tá. Eu mantenho aqui porque, como disse o juiz, eu até transcrevi, né? Essa lesão, ela foi praticada, eles estavam numa festa, aí ele levou a moça para um motel e ali ele a agrediu, quebrou os dentes dela, então acho que as circunstâncias do delito foram mais graves, foram com uma lesão feita com maior gravidade, exatamente pelo fato, como o juiz fundamentou, né? Eu coloquei aqui no chat a fundamentação. Após isso, o acusado a convidou para um motel e assim, sozinho, longe da vigilância de terceiros, o acusado aproveitou-se da situação e subjugou a vítima, vindo a agredi-lo, conforme relatado nos autos. Ele valorou as circunstâncias e eu concordo com o magistrado. E eu digo aqui no voto que o apelante, ele disse que por diversas vezes o rosto da vítima quebrando-lhe os dentes. O fato de o crime ter sido cometido enquanto estava o apelante sozinho com a vítima é circunstância que não ultrapassa a previsão típica, visto que os crimes de violência doméstica familiar contra a mulher geralmente são cometidos de forma clandestina sem a presença de testemunha. Foi por isso, aí eu mantenho o meu voto. Vou dizer, mas ela é mesmo sem noção, Sagrada. Hã? Eu tô dizendo, ela é mesmo sem noção, porque se ela já estava brigando com ele na festa, ainda foi para o motel com ele. Não, desembargadora, mas a gente não pode pensar assim, não, de jeito nenhum. Não, eu estou dizendo, mas ela é sem noção. Ela foi pela mantença da Tivesse decisão. Da dosimetria. Da dosimetria. Perfeito. 4.47, apelação 0016-058 de 77. Também da relatoria de desembargador Henrique. Deixa eu só anotar, porque foram tantos que aí eu estou confundindo. Qual é esse? Esse é posse de arma de fogo. 0016. Peraí, 0016. 058 77. Ah, tá. 2017. Esse era o que eu tinha, que eu tinha visto. Da arma raspada, né? Quanto à autoria, eu estou negando aqui, estou dando indúbio pro réu. Aí aqui nesse caso... Tem prova. Aí você está mantendo. A apreensão é da arma junto ao réu, em seu capacete, ele negou, mas os policiais já dispunham de informações prévias de que havia um indivíduo armado no local, o que acabou sendo confirmado com o encontro do armamento perto no capacete do réu. Aí eu digo que não tem prova, no caso apenas o policial militar afirmou recordar do fato, seu depoimento, contudo, carente de detalhes, assemelha-se aos próprios termos dispostos na inicial acusatória. Some-se haver aí um decurso temporal superior a 7 anos entre as declarações de testemunho na delegacia e da polícia e a sua oitiva em juízo, que compromete a consistência das informações prestadas, sobretudo, diante da ausência de outros elementos probatórios. Então, é nesse sentido que eu mantenho o voto. Exatamente. Que a arma foi apreendida no capacete do rapaz, então a autoria, a meu sentir, é certa. Conhecida e certa. 2348. 0559. 4.48, apelação 019-6907, diz 39, 2019, relatoria de desembargador Henrique. 77. Eu fui escolhido hoje.
1, 2, 3, 4, 5. Desembargadora Ângela. É o 448. Que é a 4.48. prova ilícita. Eu reconheço a ilicitude da prova, e a desembargadora entende que não. É o 0739. Certo. E eu mantenho, porque, como eu me coloquei no chat, né? Havia uma denúncia bem específica, indicando o endereço de uma residência onde havia comércio de drogas. Os policiais para lá se dirigiram, encontraram Ednélia, que não morava no local, mas fizeram diligências, encontraram cocaína, munições. Ela foi ouvida na delegacia, na presença do advogado, não relatou nada acerca de violação, ou que não tivesse dado autorização à entrada dos policiais. E ela disse que enquanto o seu irmão fugia, ela abria a porta para atender aos policiais. Isso às folhas 9. A autorização da irmã foi confirmada em juízo, nos depoimentos dos policiais civis, e nesse contexto entendo não haver nenhuma dúvida acerca da autorização para o ingresso em domicílio. Eu, ao contrário, desembargadora, eu entendo que não. Nada foi comprovado, só o que foi dito na delegacia, e só um policial civil, Valsimão, que informou recordar das diligências. Os outros não se recordaram, então eu mantenho o meu voto. É. Condenação. Manter a decisão. Licitude. Licitude. É, licitude das provas, desembargadora. 4.75, apelação 0017-681, dígito 85, da minha relatoria. Posicionamento que até levar também a sessão nas revisões criminais de absolvição do tráfico por ausência de apreensão, né? Há um debate jurisprudencial muito grande. Nesse caso, havia outras provas independentes, notadamente as interceptações telefônicas, que deram conta que dos diálogos entre a Samara e o seu companheiro Edson, que demonstram a ocorrência do tráfico de drogas, além de corroborar que ambos atuam de forma associada. Vossa Excelência manteve a condenação pela associação e absolveu do tráfico, né? Considerou que havia uma associação e que não havia tráfico. 4.52, Mas... Já foi 4.52. Qual é? Esse daqui não é o 0017681? Exatamente. Pronto, então eu estou lendo 0017 68185, relatoria desembargadora Andréa. Qual é? É 4.52. Qual é? 011 7871 79. 011 7879. Falta desembargadora Ângela. Mas aí eu termino de falar o... Isso. Então, nesse da desembargadora Andréia, eu divido desembargadora porque há essas interceptações entre o réu e a companheira. Vossa Excelência manteve a condenação pela associação, mas absolveu do tráfico pela ausência de apreensão, mas as interceptações são bem, assim, são bem, bem tranquilas no sentido de dizer que havia o tráfico, né? Inclusive ele orientando como guardar a droga para evitar que ela ficasse úmida. Então eu divido nesse ponto. Tá certo, pois não, eu mantenho meu voto, já que não tem havido apreensão. E o doutor Cid? Recurso de apelação de Samara Silva de Vasconcelos, conhecido e parcialmente provido. Recurso de Francisco Eliano Ferreira da Silva, prejudicado. No sentido que, em virtude das interceptações telefônicas, o tráfico ficou comprovado mesmo sem apreensão do material ilícito. Falta de materialidade.
Depois de hoje, você não vai querer, não? O quê? Ir para outra? Como? Eu acho que eu vou, viu? Eu acho que eu vou. Eu vou refletir melhor. Fazer uma reflexão. Olha, eu estou batendo recorde, viu? Meu Deus do céu. 4,52. 4,52. Agora ele está. 4,52. Fazer uma reflexão. 011, 78, 71, diz 79, da relatoria do desembargador Henrique. Volta a desembargadora Ângela, voltar. Qual é esse, hein? É o 7179, Ah, desembargador. tá. Também tudo está na conversa, né? Então, assim, não é nenhuma surpresa o que eu digo aqui. E aqui, Vossa Excelência aplica o indúbio e eu divirjo porque eu entendo que há provas. Todos os policiais na fase policial disseram que visualizaram o acusado jogando a arma para cima do telhado. Em juízo, eles confirmaram e o depoimento dos policiais tem que ser considerado, né? Principalmente nesses delitos. Agora, que eu mantenho, presidente, porque os depoimentos policiais são muito contraditórios, e eu digo mais, que eu não posso condenar ninguém por presunção. A jurisprudência é pacífica em exigir que a condenação se assente sobre prova cabal, não se admitindo que seja fundada em meras presunções ou suposições, como ocorre no presente caso. Há contradições entre os relatos próprios agentes da lei, não é sanada por qualquer outra prova material que vincule diretamente o acusado à arma de fogo. Então, por esse motivo, eu não condeno ninguém por presunção, por eu achar que ela cometeu o delito. Indúbio pro réu, recurso provido. Não, eu divirjo. Nega provimento. Não, aí não é licitude, não. Aí não é licitude, não. É a presença de elementos concretos de certeza quanto à autoria. O da desembargadora já foi, a presidente. O desembargador Henrique está faltando votar. Né? Eu? 4,32. Apelação 020, 31, 82, de 72, 2022. Da relatoria do Procídio. Tem que só votar? Desembargador Henrique. Desembargador Henrique. Sem delongas, com o relator. Eu não fiz nem observação. 4,114. Apelação 00, 126, 90, de 81, 2021. Da relatoria do Procídio. Que está no desembargador Henrique. Desembargador Henrique. Com a relatoria. Eu não fiz nenhuma observação. Mas tem outro, 4,127. Apelação 020, 91, 48, disco 03, 2023. Tal, desembargador Henrique. Redimensionada, eu acompanho, sem delongas, o voto do eminente relator. 3,47. Qual é? 3,47. Qual é o número? Contrário. Qual é? 0? 062, 35, 49. 27,4. A relatoria do desembargador. Ah, então não voto não. Qual é isso? Vota nela, hein? A padrão foi igual ao contrário. Qual é o número? 062, 35, 49, 74. Claro, foi tudo conhecimento nessa norma.
Esse ainda não foi julgado, não? Exatamente, eu confirmo com a relatoria. Sim, aí que quer saber por que eu votei contrário, é isso? Já está dormindo. Não sei lá porque foi, agora não sei não. Não, eu já votei. Pois foi o recorde, né? Nove, sete, quatro. 0, 2, 3, 5. Não tem, sinceramente, eu não me lembro. É que eu já, vamos dizer, é que eu já votei, mas eu não, assim, não, nem eu não sei por que razão saiu esse voto contrário, que eu não vi ainda aqui nada. O que eu faço? Desmancho o voto? Não, mas é porque se eu votei contrário é porque eu vi alguma coisa, mas não. Depois, então, eu vou pedir vista, apesar de já ter voto. Só para eu ler assim melhor, porque aqui, depois, do jeito que a gente já está aqui. Eu agradeço a presença de todos. Alguém deseja falar algo? Eu queria fazer um voto Sim. de pesar para a doutora Daniela Lima da Rocha, vice-diretora do Fórum, pelo falecimento da mãe dela, dona Maria Célia Lima da Rocha, no dia 11, no dia das mães, ela faleceu. Pois não. Alguma objeção? Não. Não, acompanhamos integralmente. Daniela Rocha, não é isso? Daniela Lima da Rocha. Daniela Lima da Rocha. Alguém mais? Deixa eu falar. Quem vai pagar o deputado? Obrigada, agradeço a presença de todos. Declaro encerrada a presente sessão. Processo, pausa.